amigos da Santa Cecília TV, com grande satisfação estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, o projeto comunicativo da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Muito bom contar com a sua audiência mais uma vez, não é? Bom, teremos dois convidados no programa de hoje, não é? Dois advogados, mas que atuam em áreas distintas, né? Primeiramente, no primeiro bloco, um advogado que é especialista em leis de incentivo do esporte, lei de incentivo à cultura, lei Rouanet, enfim, é o Tássio Coutinho. A gente vê muito comentário a respeito dessas leis, você vai entender como é que elas funcionam. Se você também tem um projeto artístico, quer lançar mão do benefício da lei Rouanet, você tem os seus caminhos a percorrer, assim como o esporte, tanto para o alto rendimento, para o esporte social, enfim, o Tássio Coutinho, especialista, vai estar conosco na primeira metade do programa. Segundo bloco, teremos também o advogado especialista em direito ambiental, Luciano Cassione. E ao meu lado, o meu parceiro de todas as semanas aqui na bancada do CDL TV, aqui comentarista, mas também presidente da entidade, Nicolau Obeide. Tássio, prazer ter você conosco. Muito obrigado, Zé. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa casa, poder esclarecer alguns pontos referentes às leis de incentivo. Ok. Nicolau, boa noite, bem-vindo. Boa noite aos nossos telespectadores, mais um programa aqui, nosso da CDL. Boa noite ao nosso convidado, Tássio. Prazer tê-lo aqui. Vamos lá discutir assuntos aí sobre meio ambiente, né? Meio ambiente, não, desculpe, sobre a lei Rouanet, leis de incentivo. Exatamente. Bom, só quero dizer o seguinte, que você, de casa, está convidado a fazer parte dessa discussão. Temos aí nossos canais de comunicação à sua disposição, participe à vontade. O WhatsApp é o 13997829970, está aí na sua tela. Entre em contato conosco também pelo telefone fixo, que também está na sua tela, no pé da sua tela, 1332899495. Ao final do programa, teremos sorteio de um par de ingressos para o Cine Rocks, cortesia do nosso grande amigo, o Toninho Campos. Tássio, muita gente ouve falar na lei do incentivo à cultura, né? Mas se referindo à lei Rouanet, que é a lei no âmbito federal. Mas existem também mecanismos nesse sentido, tanto no âmbito estadual como municipal também, né? Na realidade nós temos a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que seria a Lei Rouanet, e no estado de São Paulo nós temos o PROAC, que é o Programa de Incentivo à Cultura que se torna possível obter recursos do ICMS paulista. Uhum. Então são formas e sistemas de se captar recursos para realizar atividades culturais, semelhantes também como tem leis de incentivo ao esporte, da mesma maneira, que é possível se captar recursos de empresas contribuintes de ICMS ou então do imposto de renda, que parte do valor pago devido de imposto pode ser destinado a projetos previamente aprovados. Bom, no município aqui, às vezes você tem um fundo de apoio à cultura, mas já é outro tipo de mecanismo, né? Não é isenção fiscal. Eu na realidade, não trabalho com lei municipal. Uhum. Eu não posso nem me atrever a entrar muito nas leis municipais, porque eu acho mais prático que as entidades mesmo vão buscar esses recursos. Nosso âmbito de trabalho é mais na esfera estadual e federal. Então, antes de passar aqui, porque esse será do Nicolau também participar dessa discussão, quem pode pleitear o benefício fiscal da lei Rouanet e como é que ela funciona? Bom, a lei de incentivo à cultura ela é um pouco mais ampla do que as leis de incentivo ao esporte. Então, nesse caso, as entidades sem fins lucrativos voltadas à cultura, os artistas ou mesmo empresas podem ser proponentes de projetos. Nós temos aqui um caso em Santos de uma editora que nos consultou e apresentou um projeto para contar as histórias dos 100 anos do Parque Balneário Hotel. Veja que é uma empresa privada, uma editora, e que ela teve a possibilidade de ter esse projeto aprovado pelo Ministério da Cultura. Além disso, como nós temos amplo conhecimento por meio da mídia, os artistas, em geral, eles podem apresentar projetos de diversos segmentos, como escrever livros, como realizar shows, turnês. Então, são várias as possibilidades. Nicolau? Eu só queria saber sobre as empresas, né? Que tipos de empresas podem participar? Microempresas, médias empresas, elas não podem, né? Na realidade, a lei Rouanet, toda empresa pode fazer destinação querendo.
Entretanto, para ela ter o benefício do desconto do valor do imposto de renda, na verdade não é bem um desconto, que seria só imposto de renda ou no caso do Estado ICMS? A empresa apurada pelo lucro real, ela pode destinar até 4% para projetos da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Então, do que ela deve de imposto, 4% ela pode destinar, real, né? Exatamente, ela pode destinar até 4% do valor devido. E se a empresa quiser também, não importa o segmento, se ela quiser fazer um patrocínio direto, ela pode entrar como doação e esse valor não vai ser... Ela não vai abater nada. Exatamente, no seu vai fazer por vontade própria. Agora, no caso estadual, que seria no PROAC, né? Isso. Exato. O PROAC, ela poderia abater como do seu ICMS? São as empresas contribuintes de ICMS. Certo. Então, da mesma maneira, nós temos aqui projetos aprovados aqui para a cidade de Santos, projetos do estado de São Paulo aí, também aptos a captar recursos. Até nessa sexta-feira, 18 de março, o governador liberou a verba disponível para a cultura, que foram 100 milhões. Então, para esse ano, o estado abriu mão de 100 milhões de reais para serem distribuídos a projetos aprovados. E o Estado, O projeto tem que ser aprovado no ano anterior. Na realidade, nós tivemos um projeto agora aprovado no mês de fevereiro, né? Então, há a possibilidade de se fazer a captação desse recurso até o dia 31 de dezembro de 2017. Então, veja que é um prazo bastante amplo, bem mais folgado da lei semelhante, que é a Lei de Incentivo ao Esporte do Estado de São Paulo. E o Estado, ele criou um mecanismo interessante de distribuição dos projetos. Então, por segmento, nós vamos ter um determinado percentual para projetos de circo, outro determinado percentual para shows, livros, peças de teatro. Então, é bem interessante esse sistema do Estado de São Paulo. Bom, só mais duas perguntas. A pessoa física também pode destinar, né, 6% para a Lei Rouanet? Na Lei Rouanet pode destinar até 6% do valor devido do imposto de renda. Agora você falou que tem essa distribuição por áreas, não é? A área musical. Qual é o objetivo do espetáculo, né? O formato dele, enfim. Mas por que foi tomada essa medida? Porque nós tínhamos uma crítica recorrente à Lei Rouanet, que ela era muito concentrada para projetos no Sudeste, ficava muito na mão de atores conhecidos, as produtoras mais conhecidas acabavam se beneficiando e ficando com a maior parte desse bolo. Isso é verdade e a situação mudou? A situação é um pouco diferente. O que eles não querem é a concentração de verba dentro de um só segmento. Então eles fizeram essa separação para que a cultura ela possa ser disseminada de forma igual em todos os seus segmentos. Bom, agora, você está com imagens aí do Rock in Rio, né? Até pergunto para o Nicolau aqui vai fazer um exercício aí, você como especialista vai complementar o que a gente vai colocar aqui, né? Porque recentemente houve uma mudança, né? Pelo Ministério da Cultura, que projetos com alto potencial de lucro, né, de rendimento, que já tem uma estrutura gigantesca, como Rock in Rio, por exemplo, foi beneficiado pela Lei Rouanet. E aí eles devolveram, né? Se desfiliou, né? Se desvinculou, né? Na verdade, isso aí foi uma determinação do TCU. E me parece até que o Ministério da Cultura nem vai recorrer sobre isso. Imagine só. O Rock in Rio tem que devolver o valor, é isso? Eu não tenho essa informação, mas... É que a partir de agora, projetos assim, eles já vão estar porque é um projeto de primeira mão, né? É um projeto de lucro certo, né, de alta liquidez, e eu acredito que não é esse o intuito da lei. Eu também não tenho essa informação de devolução. Você observe que os valores cobrados de ingresso para um show desse do Rock in Rio é uma exorbitância. Se não houvesse o benefício da Lei de Incentivo à Cultura, quanto custaria o valor desse ingresso? Não, o que o interessante, a contrapartida, seria você fazer um custo mais acessível, né? Já que o Estado... Aí vem o meu questionamento. Será, exato. Será que eles abateriam o valor que seria cobrado? Existiria algum valor? Eu questiono isso. Um determinado número de ingressos tem que ser disponibilizados graciosamente para a população. Então, de alguma maneira, eles devem ter colocado dentro do custo do projeto esses ingressos que foram para serem destinados à população em geral. Mas a grande massa de ingressos, na realidade, eles são pagos e bem pagos. Veja que o Ministério do Esporte ele tomou uma decisão muito interessante em relação a projetos de corrida.
havia muitos projetos de corrida na lei de incentivo ao esporte, em que eram cobrados valores altíssimos de inscrição dos atletas, dos participantes, que qualquer um de nós pode ser um participante. Então, o Ministério do Esporte, sabiamente, eles determinaram que projetos de corrida patrocinados pela lei de incentivo ao esporte só podem cobrar até R$20 o valor de inscrição de cada participante. O objetivo da lei, que é motivar o esporte, multiplicar a prática esportiva. Então, também só lembrando, também teve muita polêmica, né, porque o Cirque du Soleil teve aí o benefício da Lei Rouanet, algo totalmente desmedido. Então tem a pergunta aqui da Suzane Gama. Ela pergunta por que a Lei Rouanet favorece artistas como Cláudia Leite em turnês, biografias. Teve a questão do livro agora também, que acabou sendo cancelado, né? Eu acrescento também ao questionamento da Suzane Gama, aí um valor de R$1 milhão para um blog da Maria Bethânia, não é? Isso não descredibiliza a lei? Por que então, na pergunta da Suzane, por que se não se favorece então festivais folclóricos favorecendo a cultura popular ao invés de projetos como esse? Olha, se ela tiver curiosidade de entrar no sistema da Lei de Incentivo à Cultura, no Ministério da Cultura, ela vai poder observar a imensidão de projetos aprovados, contemplando todos os segmentos, inclusive de folclore, festivais indígenas, grandes espetáculos de rock, teatro e tal. É que o que acaba acontecendo é que a lei ela tem que ser democrática, ela tem que atender a todos. Mas ela tem que ser também democrática até certo ponto. Porque ela não pode permitir que todo o recurso seja destinado para grandes produções de grandes artistas. Então, essa questão acaba atraindo muito os olhos da mídia, até porque os patrocinadores, os grandes investidores, eles querem se associar a esses projetos magnânimos, né? Esses grandes projetos que têm maior visibilidade. Porque, na realidade, ele acaba aderindo à logomarca ou à marca da sua empresa a esses grandes espetáculos, como o Cirque du Soleil, por exemplo, e o bailes de carnaval. Vai dar mais visibilidade. Maior visibilidade pelo mesmo custo que ele faria num projeto de menor alcance. Então, até a Suzane citou o Festival de Parintins, eu não tenho certeza se ele não tem apoio do incentivo, porque o Carnaval do Rio tem, né? O Carnaval de São Paulo também. O Carnaval de Santos sim, mas aí tem o outro lado, né? Para você pleitear esse tipo de benefício, você tem que estar com a parte fiscal toda em ordem, né? A lei é federal, mas tem que estar no âmbito municipal, estadual e federal. Exatamente. Tem que estar tudo bem resolvido, né? Exatamente. Não pode ter nenhum tipo de débito. O projeto fica apto a captar recursos se as certidões negativas estiverem todas em dia, no âmbito estadual, federal e municipal. Isso uma obrigação. É verdade. Isso é óbvio que tem que ser dessa forma, não pode ser diferente. Agora, Tássio, eu acredito que a Lei Rouanet, ela veio antes, então ela foi mais suscetível a vícios, para você aprovar, também favorecendo o poder econômico, a influência política e tal. E a Lei do Incentivo ao Esporte, ela já veio vacinada nesse sentido, né, com várias alterações. Como, por exemplo, pela lei do incentivo ao esporte, você não pode comprar, por exemplo, uma divulgação na mídia, Exato. Como você pode fazer com a lei Rouanet. Exato. Né? E até na época, eu lembro do lançamento da lei do esporte, eu lembro até artistas muito importantes, até a Fernanda Montenegro foi a Brasília pressionar os deputados para que a lei do esporte não fosse aprovada, porque era uma isenção também de imposto de renda pelo lucro real. Qual o balanço que você faz da lei de incentivo ao esporte? No que ela superou a Lei Rouanet, e o que a Lei Rouanet tem que não propicia uma expansão maior da lei do esporte? Na realidade, essa é uma história bem interessante, esse embate que houve entre os artistas e os atletas de grande expressão no Brasil no Congresso Nacional. Por quê? Algum atleta iluminado chegou à conclusão de que, poxa vida, se existe uma lei de incentivo à cultura, por que não fazem uma lei de incentivo ao esporte? Se a cultura tem direito a receber 4% do imposto de renda das pessoas jurídicas, apuradas pelo lucro real, por que não o esporte também ter? Só que eles pretendiam, eles sugeriram que tirassem 2% do valor destinado à cultura e passasse para o esporte. Nesse momento, os artistas, em bloco,
foram ao Congresso Nacional, de um lado os artistas, de outro lado os atletas. E porque os artistas disseram, olha, se vocês querem ter a lei de incentivo de vocês, tudo bem, vocês podem tê-la, mas vocês vão querer mexer no benefício que nós conquistamos ao longo de muitos anos, tal, de espera. Então, eu acho que os atletas, na realidade, eles estavam mal assessorados naquele momento. Alguém com uma certa experiência jamais permitiria que eles sugerissem isso, porque ia gerar aquela polêmica. Então, esses artistas, eles não foram para impedir o lançamento da lei de incentivo ao esporte. Eles foram para que os benefícios já conquistados por eles não fossem diminuídos por conta do interesse dos atletas. No caso da Lei Rouanet, você falou que só pode doar, no caso, só pode participar 4% da arrecadação, né? Não Sim. Pode... Eu posso participar da Lei Rouanet e do PROAC ao mesmo tempo, uma empresa? Pode, porque... E quantos por cento do ICMS? São 3%. 3% do ICMS. E na lei de incentivo à cultura são 4%. E ainda é possível se acumular a lei de incentivo à cultura e a lei de incentivo ao esporte. Pode destinar 4% para a cultura e 1% para o esporte. Então, deduzindo... Isso da Lei Rouanet. Na Lei Rouanet. Bom, Lei Rouanet e Lei de Incentivo ao Esporte. A Larissa diz o seguinte, aliás, a Larissa não diz nada, quem diz é o Diego da Pompeia. Ele disse assim, a Larissa, que é a nossa produtora, né? A Larissa Moraes, o Diego da Pompeia ligou e está parabenizando a todos pelo programa CDL TV, com certeza foi pelo telefone lá na nossa sede, lá na CDL Santos Praia. Está aqui, então, aí até uma saudação para a Cláudia, que está nos acompanhando, também faz parte do nosso time, por que não, né? É verdade. Bom, o que, de repente, até a gente comentou aqui, né, muito, né, Nicolau, foi a questão que gerou polêmica na cidade, né? Questão do carnaval. Sim. Né? Do carnaval, no caso da Grande Rio. Da Grande Rio, Carnaval do Rio de Janeiro, né? O patrocínio da Libra teria vindo. O patrocínio da Libra, mas nesse caso ela não entrou na Lei Rouanet, né? Foi doação? Não, entrou na Lei Rouanet. Entrou na Lei Rouanet, sim. Ela destinou parte do seu imposto, coisa que eu acho que já acontece há muitos anos. Ela já faz de outras escolas do Rio, né? Porque eles têm um terminal, parece que no Rio de Janeiro. Creio eu que eles já apoiam a Grande Rio há muitos anos. Também da Grande Rio. A Grande Rio há muitos anos. Não sei se eles têm outras escolas que eles apoiam, mas né? a Grande Rio certamente eles já... Então, a polêmica foi gerada porque a cidade de Santos estava envolvida no carnaval. Então, isso despertou aí a curiosidade. Até porque eles vão dizer, poxa vida, se há inúmeros projetos aprovados aqui na região, por que eles não apoiam projetos da região de Santos também, né? É verdade. De todo o litoral. Então... Bom, mas eu penso assim, que se você for ver as leis de incentivo, até Nicolau e Tasso também tem familiaridade, é especialista, né, com a empresa dele, na verdade, quem paga isso não é a Libra, é o governo federal ou o governo estadual, que ele está abrindo mão da arrecadação abrir mão de receita para incentivo do esporte. Você está entendendo? Então, aí sim você tem que seguir os recursos, né? Qual foi o empenho deles e aí focar na fiscalização e na prestação de contas, né? Sim. É dinheiro público, no final das contas. Eu não tenho a menor dúvida de que quando nós passamos diante de uma entidade ou de algo que você perceba que exista algum projeto de lei de incentivo, lá pelas logomarcas da Lei de Incentivo à Cultura, pela Lei de Incentivo ao Esporte, pelo PROAC, ou então pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, a população tem que ficar de olho e saber o que foi aprovado ali. E os próprios empresários que fazem destinação também têm que ir lá acompanhar para saber se os recursos estão sendo utilizados adequadamente. Porque nós tivemos casos do interior de São Paulo, que foram até divulgados pelo Fantástico, de atletas de renome aqui, até estrangeiros, mas de renome no cenário nacional, que utilizaram inadequadamente os recursos, e isso acabou provocando uma avalanche de fiscalizações em cima de inúmeros projetos por conta de um erro pontual. Aí não dá, né, Nicolau? Já que você se comprometeu, né? Mas existem casos que acabam atrapalhando todo o universo. Quem quer, sempre assim, né? Aqueles que não trabalham direito vão colocando pedras gigantescas no caminho de quem quer trabalhar direito, né? Porque... Dentro do universo das leis de incentivo, não tenho a menor dúvida de que a grande maioria dos projetos são bem realizados e bem executados. Esses projetos, eles são fiscalizados pelos órgãos. Eu sei, nós temos aqui, por exemplo, na cidade de Santos, projetos do Rogério Sampaio. Volta e meia tem um funcionário do Ministério do Esporte aqui para verificar se o projeto está acontecendo. E nós estamos falando de uma pessoa totalmente íntegra, que é o Rogério Sampaio, que a cidade toda conhece, a região conhece. Mesmo assim,
Para o Ministério do Esporte, ele não é o Rogério Sampaio, ele é um proponente que está lidando com verba pública e esses recursos que ele recebeu de lei de incentivo são fiscalizados. E se houver alguma questão estranha, eles vão questionar. Tá aí um pouquinho do trabalho do Rogério Sampaio, aliás, campeão olímpico em 1982, tem até uma curiosidade, né, tá? Você que 92. 1992, desculpa, você que trabalha com o Rogério, né? Tem uma curiosidade sobre a Olimpíada, né? Que você estava me falando ali fora do ar, né? É verdade, o Rogério Sampaio, ele foi um dos maiores defensores das leis de incentivo no Brasil, até porque esse kimono que vocês estão vendo que ele está lutando aí ele foi emprestado pelo atleta Pablo Covas. Então ele tinha vergonha do kimono que ele tinha, porque era completamente fora de um padrão internacional. Então ele teve, para poder participar da Olimpíada, ele usou o kimono de um colega de treino para poder participar dos Jogos em Barcelona. Ô Tássio, me fala os atletas com quem você já trabalhou, desenvolvendo projetos sociais, que eles estão bem engajados nisso, né? Sim. Eu já trabalhei com Aurélio Miguel, trabalho com o Rogério Sampaio, Edu Penido. Já são 3 medalhas de ouro em Olimpíada. Edu Penido foi medalha de ouro na Olimpíada de 80, né? Já trabalhei com a Mauri do voleibol, medalha de ouro e de prata. Já trabalhei para o Jadel Gregório, esse eu lembro que você Jadel Gregório também. Eu não trabalhei com ele, eu prestei algumas consultas para ele, né? Ele estava muito envolvido ainda no período com a carreira de atleta, mas foi o Robson Caetano. Robson Caetano, nós criamos o Instituto Robson Caetano para ele, aí no momento, aí nós chegamos até a fazer o projeto. Só que houve a alteração da Lei Pelé e nós não tivemos o tempo suficiente para poder fazer a regulamentação do estatuto dele de acordo com o que exigia o Ministério do Esporte. Ok, bom, deixa eu dar um recado, né? Para você que está em casa, né? Você que de repente utiliza no dia a dia de serviços bancários, se você precisa de repente movimentar as suas contas do dia a dia, você precisa de um banco de confiança, eu vou te indicar uma instituição que vai além do banco, porque você, à medida que você se incorporar ao modelo do cooperativismo e for um cliente do Sicredi, um associado do Sicredi, você vai ser uma espécie de dono da instituição, porque o Sicredi funciona como banco, tem uma agência muito bem montada no centro de Santos, em breve uma nova agência no Gonzaga, está em projeto na expansão do Sicredi, Santos é fundamental para isso, e hoje já tem um trabalho de sucesso que pode ser oferecido a você também. Você vai ter cartão de crédito, débito, financiamento de carro, seguro residência, enfim, uma gama de produtos com condições imperdíveis, e você também vai ter uma participação ao final de cada ano fiscal, né? Ao final de cada exercício, você também vai receber aí, de acordo com seus investimentos, um retorno do Sicredi. Você com certeza vai ficar muito satisfeito e se aderir ao Sicredi, que é uma instituição séria que envolve mais de 3 milhões de associados em todo o território nacional. Venha para o Sicredi. Amador Bueno 29 em Santos, como eu já disse, telefone 3219-4077, 3219-4077 é o Sicredi à sua disposição. Bom, tem aqui uma ouvinte, que daqui a pouquinho eu vou te passar o nome dela, ela pergunta se instituições religiosas que façam o trabalho com crianças, né, eles também podem pleitear recursos da Lei Rouanet. Existe uma questão muito importante que é a chamada capacidade operativa. Digamos que essa entidade religiosa, ela já realize atividades voltadas à cultura e coloque e ofereça atividades para essas crianças. Não teria problema, porque nós poderíamos demonstrar que ao longo do tempo essa entidade já realiza atividades específicas de cultura. O que pode ser feito também é ela fazer uma alteração em seu estatuto para inserir atividades culturais e até esportivas, para torná-lo mais abrangente, de maneira que ela possa aumentar a sua gama de atendimentos. Bom, tem aqui a pergunta do Roberto Amaral, Tássio. E essas empresas que patrocinam jogos de futebol com muita corrupção e não patrocinam atletas de cidades carentes do Brasil,
que são atletas olímpicos e treinam em locais precários em busca de medalhas do país. Está aqui a crítica, questionamento do Roberto Amaral, tá? Olha, se eu pudesse, se eu tivesse o poder de convencer a empresa a fazer destinação para outros projetos que não esses, certamente eu utilizaria esse mecanismo. Mas o empresário ele vai fazer a destinação de recursos exatamente para quem ele quer. O correto é ele verificar se o projeto está bem enquadrado na legislação, se vai realmente atender atletas e vai trazer um benefício para o esporte nacional, e aí fazer a destinação em seguida. Mas, de outra maneira, quem escolhe para quem vai destinar é o empresário. Nicolau? Nós temos aí a CDL 1.200, em torno de 1.200 associados, lojistas, empresários. Nós teríamos como montar aí alguma coisa para ensinar o pessoal com o trâmite? Claro que sim. O trâmite de como chegar, quem pode chegar, quem pode solicitar, quem pode Claro que sim, eu acho que até investir. uma atitude importante, que eu acho que a Câmara deveria... A minha pergunta seria no todo, assim, por exemplo, nos 1.200 nós poderíamos, vamos supor... Juntar todos. Exatamente, juntar... Em nome da entidade. Ou juntar ou criar um pool, existe essa possibilidade? Não? As destinações, para destinação, elas são específicas. Ou tem que ser só de cada empresa? Tem que ser de cada empresa, porque vai sair no CNPJ, de cada um. Isso não pode haver uma unificação, criar um grupo? Não existe essa possibilidade. Empresas de médio porte, às vezes pequenos portes, fica mais difícil. Né? Fica difícil, mas nós temos, por exemplo, um projeto que ocorre no estado de Santa Catarina, na cidade de Caçador. É um projeto que ele anualmente capta cerca de 600, 700 mil reais só de pessoa física. Então, o meu cliente lá de Caçador, ele só me passa a relação das pessoas que destinaram com o CPF, a data da destinação e o valor, para nós emitirmos os recibos. E eles abatem no imposto de renda. E sai do imposto de renda até 6%, pessoa física, até 6%. Então, eu acredito que a gente não deva... E os trâmites são muito complicados? Absolutamente. Absolutamente. Porque o projeto ele é publicado no Diário Oficial. No Diário Oficial já sai o número de conta para se fazer a destinação do recurso. Então, a empresa... ela, por meio do seu contador, da diretoria, ela vai verificar se o projeto ainda está apto a receber os recursos, pela data de período de prazo de captação, e ele simplesmente faz um depósito naquela conta. Eu já destino para que tipo de evento eu quero destinar aquele recurso. Exatamente. Então ele vai ter, no caso do Estado, todos os projetos eles são relacionados dentro do site da Fazenda. Então, no momento que a empresa quiser fazer a destinação do recurso, ela vão abrir todos os projetos de cultura e esporte aptos a receberem recursos. E aí ela vai pegar e escolher os projetos e quanto que ela vai poder fazer de destinação, ela já tem um valor pré-estabelecido pelo Estado. Esse mês você pode destinar X reais. Sim, só para o nosso telespectador entender um pouco melhor, então primeiro teria que existir o projeto. Exato, os projetos têm que estar aprovados e habilitados já no site da... Isso, uma comissão de aprovação, né? Exato. Em Brasília ou lá em São Paulo. Aí esses projetos ficam aguardando os valores, né, as pessoas que destinem valores a esses projetos. O projeto ele é apresentado, passa por uma série de análises, primeiro as análises documentais, e eles aí podem receber valores voluntários ou o dono do projeto que corra atrás também dos incentivos. Há essa possibilidade também. Então o projeto, ele, após as análises, ele entra ele vai à mesa onde uma comissão da lei de incentivo, das leis de incentivos fazem a análise. Existe um relator, o relator ele ele emite a opinião dele sobre a aprovação ou rejeição do pleito. Eles debatem e o projeto é aprovado ou rejeitado. A partir desse momento, as certidões negativas são juntadas, se tiverem todas em ordem, o projeto é publicado. Aí entra naquela questão que você falou inicialmente no início do programa, né? Aí as pessoas que procuram os projetos, elas vão procurar projetos que vai fazer destino, né, do seu dinheiro,
em projetos que com mais visibilidade, né? Mas não é muito justo, né? Se você parar para analisar. Existem os consultores, que são os escritórios como os meus, por exemplo, que vão atrás de recursos também para a entidade, porque é de interesse coletivo que o projeto, além de aprovado, ele também receba os recursos. Então nós temos aí uma gama de empresas no nosso relacionamento que a gente pode indicar o projeto, e às vezes a gente até sabe para aquela empresa qual o projeto tem um perfil, né? que tem um perfil. Responsabilidade social, mais voltado para o marketing. Então, eu acho que esse perfil de responsabilidade social, desenvolvimento humano, fica mais para a lei do esporte mesmo, né? Bom, Tássio, passou rápido, muito obrigado. Queria agradecer a Olina da Praia Grande, foi quem nos enviou a pergunta. Na hora ali, sumiu minha tela, não consegui identificar o nome dela. Obrigado, Eulina. Tássio, muito obrigado pela participação aqui no CDL TV. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a possibilidade de participar do programa. Se tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar por meio do site RT Projetos Incentivados, que nós podemos oferecer toda a assistência para o desenvolvimento de um bom projeto. Ok. Tássio Coutinho, especialista em leis de incentivo. Nicolau Albeide continua comigo aqui na bancada. Daqui a pouquinho, o advogado Luciano Cassiano conosco no CDL TV. Não saia daí. Da Santa Cecília TV, de volta com o programa CDL TV. Satisfação de você conosco mais uma vez na audiência. É o programa do setor de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Seguindo sua trajetória, estamos nos aproximando dos 100 programas, logo vamos atingir essa marca. Uma grande conquista para a gente, ainda mais aqui nessa casa Santa Cecília, nos dando uma grande visibilidade. Agradeço demais a sua audiência, seu prestígio. O retorno tem sido muito bom nas ruas, onde quer que a gente vá, do programa CDL TV, que nos deixa muito felizes. Bom, temos aí o WhatsApp à sua disposição, pode interagir conosco também, o 13997829970, telefone fixo 13-3289-9495. Convidado da segunda metade do programa é o advogado e mestre em Direito Ambiental, Luciano Cassione, ex-secretário do Meio Ambiente aqui de Santos. Vai falar dessa área específica, entre outros temas, ao longo da segunda metade do programa CDL TV. Você que participar vai concorrer a um par de ingressos para o Cine Rocks, cortesia do nosso grande amigo Toninho Campos. Lembrando que o Nicolau Albeide, comentarista do programa, continua aqui na nossa bancada. Boa noite, Luciano, seja bem-vindo. Boa noite, Zé, boa noite, Nicolau, e boa noite aos telespectadores da TV Santa Cecília. Ok. Luciano, você tem a formação em Direito Ambiental, né? E aqui para a nossa região, é um assunto muito latente, muito necessário. Essa questão de desenvolvimento sustentável aqui realmente é premente, né? A gente sempre tem que tocar nesse tema, até pelas ocorrências que nós tivemos aqui, né? Não, Santos e região, até por conta de ser uma região que tem ainda vegetação de Mata Atlântica, a gente tem um complexo portuário que é o maior da América do Sul, a gente tem um complexo de Cubatão, industrial, que também é muito grande e já foi famoso exatamente por não respeitar a legislação ambiental. Quer dizer, a gente, na Baixada, a gente tem uma série de fatores que são preponderantes para a gente discutir o assunto meio ambiente. Evidentemente, a área portuária, como você falou, o maior porto da América Latina, ele causa uma atenção especial, até pelo sinistro, mas não vamos falar disso agora não, vamos para um cenário nacional. Nós tivemos aí o maior desastre ambiental, um dos maiores da história, né, da mina da Samarco, o rompimento da barragem, perda de vidas humanas, um dano ambiental incalculável, não é? Como é que você analisa esse contexto, não é? E fala-se muito que, por exemplo, porque o setor público realmente tem várias falhas, e nesse caso era um caso de privatização, né? Que uma parceira da Vale, que aconteceu tudo aquilo, né? Então, de repente, a gente se sente muito vulnerável. Da Samarco, que é associada à Vale e tudo mais, né? E isso chocou todo mundo, né? Acrescentando esse aspecto da gente estar realmente se sentindo desprotegido quanto a questões ambientais. Olha, o meu sogro é engenheiro e ele sempre fala o seguinte, ele trabalha na área de manutenção, ele diz que normalmente qualquer tipo de acidente é por conta de falha na manutenção. Então, se não for falha humana, que também não deixa de ser, é falha na manutenção. Então,
O caso da Samarco é um exemplo Você tem imagens aí? claro Da lama. de que houve incompetência por parte de alguém. Do ponto de vista da empresa, claro que houve essa falha de não dar o devido cuidado, não respeitar os princípios, principalmente de engenharia, para aquela obra, aquela estrutura se manter e não ser rompida, como houve o rompimento da barragem e todo esse extravasamento desse material totalmente contaminado, inclusive, que desagou no rio. É, o Rio Então, Doce. esse é um primeiro ponto. Mais um ponto que é importante colocar, que é essa dificuldade, inclusive no Brasil, não só, em alguns casos, pela incompetência e pela corrupção, mas às vezes pela falta de pessoal. Não havia fiscalização. Porque se há fiscalização, obviamente ia ser detectado uma série de coisas que vamos dizer, iam de contrariamente ao que a legislação ambiental determina, e evitaria-se assim um acidente. Então essa falta de fiscalização, volto a dizer, pode ser por falta de pessoal, pode ser por incompetência ou por corrupção, a gente acabou tendo um desastre como esse. Bom, as pessoas perderam bens materiais e perderam bens mais preciosos, né, Nicolau? Esse caso da Samarco, eu acho que é o caso... As pessoas morreram, né, é em o casa. maior caso de acidente Crianças, ambiental, idosos, acho que trabalhadores. do mundo, né? Não há conhecimento de um Nessas proporções. nessas proporções tão graves, né? Tivemos casos como tsunami, tivemos casos como vulcão em outros locais, mas são causas naturais. Exatamente. Né? Não são causas causadas, né? Não é um acidente ambiental causado pelo ser humano, como é no caso da barragem. Agora, essa barragem já estão apurando me parece que já era previsto, né? Já era E temos aí, parece que outros Era um desastre casos, anunciado. Desastre anunciado. Mas volto a dizer, por conta... Existem outros casos, parece que existem outras barragens também Não, a correndo no própria, mesmo risco. eles têm uma... não era só essa barragem, tem essa que foi rompida e tem uma outra próxima do local, também da Samarco, que já estava apresentando risco de falha para... Mas não se rompeu até agora. Porque eles entraram, depois do primeiro acidente, tiveram que partir para essa para resolver, para não acontecer também. Mas, quer dizer, existe uma falha estrutural na barragem. E o grande problema que não da foi barragem cuidado. também não é só a lama, né? São os produtos químicos contidos Não, que é o mais grave. Porque que é o mais grave, né? a lama em si já prejudicou a qualidade da água, porque a água fica muito mais turva, não passa... Não tem oxigênio. Perde oxigênio, os peixes morrem pela saturação do oxigênio. Peixes, animais. Mas isso é o primeiro ponto. Só que além dessa falta de oxigênio, tem a contaminação por metais pesados, uma série de produtos que são utilizados na atividade de mineração. Então, houve um descaso, obviamente, da própria empresa e também tenho que colocar que do poder público. Volto a dizer, se não foi incompetência, foi falta de pessoal ou foi corrupção. Parece que as multas estão em torno na casa dos bilhões, né? Mas nada ainda se sabe, ou com certeza, se essas multas estão sendo pagas, né? E dentro da investigação, do que ocorreu, pelo que eu vi, houve interceptação telefônica de diretores da empresa durante as investigações, que falando com funcionários, solicitando destruição de alguns documentos que provavelmente evidenciariam que existia uma falha na barragem. Como disse o Zé, já estava previsto. Um desastre anunciado. Já estava anunciado que isso ia acontecer e talvez por relaxamento, né? O custo, né, de manutenção não quiseram fazer, ou acharam, negligenciaram o acidente. Mas eu também logo pensei nessa cultura da corrupção mesmo, né? De você, de repente, dar um jeitinho com o fiscal, aquela cultura, aquela prática, que infelizmente no nosso país ela é arraigada. Eu logo pensei nisso, falei, caramba, as pessoas, é impossível que ninguém soubesse que aquela barragem poderia dar margem a um acidente. E ele está falando de acidentes ambientais, como o caso nós tivemos aqui do vazamento. Acidente ou crime, né? Precisa investigar direitinho. Incêndio da Ultracargo, como o caso do vazamento agora do Guarujá, que foi da Local Frio. Então, da Ultracargo, inclusive, já está praticamente provado que foi problema de manutenção também, né? Também, volto a dizer. E olha, da Ultracargo, eu vou falar uma coisa para você, é que Santos é abençoado por Deus, né? Eu acho que nesses últimos anos, começando pelo acidente aéreo, né, do Eduardo Campos, não aconteceu nada. Que não cair num local totalmente habitado e não acontecer nada, aquilo
Foi a mão de Deus que colocou aquele avião ali. O primeiro raio caiu, não aconteceu nada. O segundo raio caiu, não aconteceu nada. O terceiro raio caiu, não aconteceu nada. Então, começa a ficar contra as probabilidades dos raios caírem e não acontecer nada. Então, ô Luciano, tudo bem, por mais que não se desculpe, a gente tem aí a imagem do incêndio da Local Frio, certo? Incêndio da Local Frio, que aconteceu agora esse ano no Guarujá. A prova é que não se aprendeu a lição, não foi feita a lição de casa, né? Chamou muito a atenção o fato de a Prefeitura de Guarujá pedir, puxa vida, o que está armazenado aí? Queremos saber agora, para ver o potencial de toxicidade, como combater. Os bombeiros não sabiam. Né? Então, a gente entende que se aprendeu muito pouco com o sinistro da Ultracargo, que a gente vai falar também dos danos ambientais e tudo mais. Não pode ficar assim, porque legislação existe, mas será que a fiscalização é adequada? Os mecanismos de controle, eles são eficientes para se prevenir desastres? Que também, como o Nicolau disse, a gente está na mão do acaso. Eu fui criado, eu sou mais velho aqui do que vocês, e nós todos aqui fomos criados de uma forma que a Ilha de Barnabé, se a Ilha de Barnabé explodisse, acabaria com a Baixada Santista com Santos. E nós sempre tivemos esse mito, e graças a Deus nunca tivemos nenhum problema, porque a manutenção ali sempre foi muito bem feita. E hoje estamos nos deparando com um setor industrial muito maior, né, do que era naquela época, há mais de 50 anos atrás. E hoje nós estamos nos deparando aí com esses problemas da Ultracargo, só acrescentando que já houve também precedente, né? Tivemos o incêndio do açúcar, né? O incêndio também do açúcar aconteceu no na Porto, Copersucar. da Copersucar. Então são acidentes que a gente percebe que são falhas humanas e manutenção. Então, alguma coisa. E afetam diretamente o meio ambiente. Não, tivemos o caso do. Desculpe, agora só as imagens aí. Tivemos o caso. A mortandade dos peixes. E fora no caso da Local Frio, tivemos o caso agora do bombeiro, com 49 anos. Faleceu, né? Não se sabe a causa da morte. 3 pessoas idosas morreram no incêndio da Local Frio. Eles não podem ter com certeza dizer que a causa foi essa, né? Mas tudo indica, né? Você deu o exemplo da Ilha Barnabé. Na década de 80, meu pai entrou com uma ação popular e embargou a atividade por um período se a empresa não cumprisse com a legislação da época que tinha esse risco, como você falou, que era essa preocupação de dos mais antigos, de explodir a Ilha Barnabé. Mas a preocupação que eu tenho, que eu coloco, e pelo menos até no período que eu estava na Secretaria de Meio Ambiente, é que o Porto de Santos, leia-se a margem esquerda, a margem direita é a parte de Cubatão, não pode ser uma entidade à parte dos 3 municípios. Porque muito do que se é transportado, armazenado, embarcado nesses, né, vamos dizer, dentro dessas 3 cidades, mais no Porto de Santos, os municípios não ficam sabendo. Seja por conta do licenciamento ambiental, que não é feito, federal, exatamente, né? A legislação federal e estadual. Então, quem fiscaliza a atividade portuária e licencia a atividade portuária, ou o IBAMA ou a CETESB. Eu não estou aqui dizendo que a CETESB e o IBAMA são incompetentes, mas o problema é que a prefeitura, seja de Santos, seja de Cubatão, seja de Guarujá, não ter as informações do que acontece efetivamente. Esses são os exemplos que a gente fica sabendo e porque, infelizmente, foram acidentes, vamos dizer, vistosos ou vultosos. Mas tiveram algumas outras situações, inclusive no Guarujá, um container com um produto de alta periculosidade que, se tivesse vazado esses incêndios, o incêndio foi grande, durou vários dias, mas proporcionalmente ao impacto do que seria esse outro produto que teve no Guarujá ter vazado, seria muito mais grave à saúde humana e mortal. E ninguém ficou sabendo. Quer dizer, claro, a Prefeitura de Guarujá ficou sabendo, o Hélio Lopes, que era o secretário na época de Guarujá, tomou a frente disso daí, em relação ao problema que aconteceu lá, só que são N exemplos de risco que nós corremos todo dia e as prefeituras não ficam sabendo. Aí, quando acontece o problema, responsabiliza a prefeitura não viu, a prefeitura não fez isso, a prefeitura não fez aquilo. Não é bem assim, volto a dizer, porque infelizmente a gente tem muita dificuldade de fiscalizar essas empresas do porto e também não trabalhamos no processo federal, né? Exatamente, de licenciamento dessas atividades.
No máximo que a prefeitura, vou dar o exemplo de Santos, opina é se a atividade é permitida ou não no município. É o máximo. Tivemos o caso fazer. aí da Márcia Rosa, há pouco tempo atrás, de querer proibir, né? Se não se organizassem os caminhões, ela ia proibir entrar. Exatamente, chegou a proibir. Chegou até a proibir, né? Criou até um problema no âmbito federal, né? Ela fechou os pátios. Chegou o regulador fechar, chegou a fechar os pátios. Porque agora isso é uma coisa que você pode fazer na cidade. Ó, não entra, não sai o caminhão. Não, mas isso é fácil de resolver. É um problema viário. Bastou fazer o agendamento. Ainda não é o ideal, mas já melhorou muito, né? Porque melhorou as vias de acesso ficaram todas entupidas, né? Mas era um problema que nesse ponto aí o governo federal não queria se meter, né? Exatamente. Mas acho que esse fluxo de informações aí, o problema é um sistema integrado de informações, porque, por exemplo, você falou do IBAMA e da CETESB. Tem também a autoridade portuária. Ela teria que ter essas informações. Né? Todos eles teriam que ter, as prefeituras teriam que ter. Tecnologia é muito fácil. Isso, né? Os órgãos ambientais teriam que ter, para não acontecer o que aconteceu. A gente entrevistou aqui o Dr. Alex, pneumologista, ele disse que os bombeiros chegaram na local frio a se deparar assim, um container armazenado em cima do outro, teria que ser combatido com água e o outro não. Um podia jogar água, o outro reagiria com água. Não é verdade? Então, esse risco é muito complicado. Agora, volto a dizer, a gente, como município, tem muita dificuldade em atuar em relação a saber o que está sendo ação federal. O que está sendo movimentado. Um exemplo aqui, Ponta da Praia. A gente tem um problema na Ponta da Praia do navio, com o material particulado dos terminais de grãos. A prefeitura fez uma legislação alterando essa situação, proibindo esse tipo de atividade na Ponta da Praia. O que o governo federal fez? Entrou com uma ação dizendo que a legislação municipal era inconstitucional e para que fossem mantidas essas atividades na Ponta da Praia. Ora, o governo federal, como entidade, não sabe, não vive o dia a dia da cidade para ver o problema e para ver de que forma é afetada a municipalidade, as pessoas principalmente, com esse tipo de atividade. E sem contar a proliferação de pombos aí que nós já tivemos aqui. Sim, ratos, gravíssimo para a saúde humana. Já conversamos de ratos e pombos, que a proliferação não fica só na área do Porto dos Pombos. Ela se espalha pela cidade inteira. Hoje, Santos, acho que é uma das cidades que mais tem pombos no mundo. E as pessoas não sabem que aquilo é um rato que voa, né? Porque é lesivo a saúde das pessoas. Mas eu queria te falar, fazer um comentário de duas coisas. Santos é recordista em não acidentes, né? Acredito eu, de acidentes graves, em não tragédia nos acidentes, aliás, por não ter vítimas, né, nesses todos os acidentes, e recordistas também no caso do incêndio da Ultracargo, que acho que foi o incêndio mais longo que tivemos até hoje. Tudo no bom sentido que eu estou falando, no sentido de, graças a Deus, não aconteceu nenhuma tragédia em relação a isso. Já que você está falando no bom sentido, eu vou falar no bom sentido do Sicredi, que é nosso parceiro aqui no programa. O funcionamento é igual de um banco com uma novidade. Você é um associado do Sicredi, você participa dos resultados auferidos ao final de cada ano. Sempre tem uma assembleia anual, teve agora uma recentemente, né, com o Betai Eurico, a Viviane, o Márcio da equipe do Sicredi. Vá até lá, vá conhecer o que o Sicredi pode te oferecer. É um banco que funciona como todos os outros com essa diferença. Você é uma espécie de dono da instituição. Lá você vai ter o seu cartão de crédito, de débito, seu talão de cheque, você vai poder pagar contas. No caso dos parceiros do CDL Santos Praia, os lojistas, podem emitir boletos pelo Sicredi, adquirir empréstimos, financiamento do carro, tudo com as melhores taxas do mercado. O Sicredi está aí para te atender da melhor maneira possível. Vá até lá. Nicolau Albeide é cliente do Sicredi, eu também sou, eu recomendo para você. Somos clientes. É isso aí, como grande parte dos lojistas da CDL Santos Praia. Fora a atenção da Viviane, exatamente, do Eurico, e né? toda a equipe, não é? Bom, o Sicredi fica ali na Banda Urbano 29 Santos, uma agência linda, muito bem montada, todo mundo te recebe com um sorriso, um cafezinho, uma bolachinha lá, caprichada, você vai adorar o Sicredi. Vá até lá e depois você me conta. Telefone 3219-4077, 3219-4077. Obrigado, Sicredi, pela confiança. Continua conosco semanalmente. Contrata até o final do ano aqui no CDL TV. Com certeza. E você que também quiser ser nosso parceiro, procure a nossa equipe. Realmente, você não vai se arrepender. Bom, eu queria falar do projeto das passarelas. Como é que você acha que esse é o envolvimento desse projeto que permite passarelas em áreas particulares? Houve aí o caso emblemático de você ter uma passarela ligando o edifício ao shopping, como já existe em São Vicente. Só acrescentando que o projeto foi aprovado em primeira discussão
na Câmara dos Vereadores, por ampla maioria, apenas os vereadores Oswaldo Stanislau e Benedito Furtado foram contra, e na próxima segunda-feira deve haver a votação em segunda discussão, aí, caso aprovado, vai para a sanção do prefeito. Como é que você avalia esse projeto? Bom, eu, primeiramente, acho que o que acontece em outros lugares do mundo não tem por que não acontecer aqui. Quer dizer, passarela, ligando, seja empreendimentos ou edifícios, ou qualquer tipo de construção. São corredores de proteção cultural, vias de canais de drenagem, Avenida Ana Costa, Conselheiro Neves, Presidente Wilson, Vicente Carvalho, Bartolomeu de Guzmão e Saldanha da Gama. Desculpe o acréscimo aí da nossa produção. Muito obrigado. Esses são os locais que é permitido. Isso. Então, eu não acho que seja um problema. É que, no caso de Santos, se começou uma discussão porque personalizam um problema. Primeiro, que se colocou uma questão de poder ou não construir, porque personalizaram, fulano de tal, que eu não... o empresário da cidade. Existe uma avaliação, Luciano, que não deixa de ser pertinente como avaliação de se abrir precedentes, né? Então, a partir do momento em que você... Eu analisei, já discuti bastante e já ouvi bastante discussões, eu não sou contrário, muito pelo contrário, eu acho que ali é bem pertinente. Mas abre-se um precedente. Bem definido. Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar na cidade, porque senão nós podemos virar aí uma cidade de passarelas atravessando ruas e avenidas. Então, esses precedentes é que tem que tomar cuidado. Não, porque, veja bem, o direito de um é o direito de todos. Esse é verdade. A nossa legislação é diferente dos Estados Unidos. Você deve estar se referindo aos Estados Unidos. Sim, né? Las Vegas. Você vai para Las Vegas, rua, né? Nós já estivemos em Las Vegas. Tem até elevador, né? O Zé já teve. Até achei muito legal. Escada rolante na escada rua. Rolante. As passarelas são com escada rolante. Mas é um outro tipo de cidade. Não estamos dizendo que tem que liberar o jogo aqui em Santos, mas também estamos falando disso. Mas também é um tipo de precedente que nós podemos ter problemas depois em relação a isso. Mas entra no que o Luciano falou, é a fiscalização, você cumprir a lei e evitar excessos, né? É factível no Brasil, isso acontece sempre? Não, mas tem que acontecer. É que assim, eu imagino o seguinte, primeiro que não seria uma coisa gratuita, quer dizer, você tem a outorga onerosa, enfim, ou qualquer outra expressão que se use para vai pagar IPTU daquele espaço vai pagar ocupado, por esse espaço. Então, quer dizer, primeiro tem isso. Segundo, até do ponto de vista comercial, que a discussão era, mas qualquer pessoa vai poder pegar passarela ou não vai poder pegar passarela. A partir do momento que você está ligando dois empreendimentos que sejam, vamos dizer, privados e que, claro, isso beneficia o empresário, mas do ponto de vista até de circulação de pessoas, facilita o próprio negócio. Quer dizer, em vez de a pessoa ter que sair de um ponto para atravessar a rua para ir para o outro, já é tudo interligado. Isso que eu volto a dizer, não seria de graça. Em São Paulo tem um exemplo que é o Shopping West Plaza, que já o Transamérica também tem. E quando Transamérica foi feito... ali na Marginal Tietê, não tem? Também. Transamérica, ele sai para o centro, você sai do Transamérica, eu já estive lá, nós tivemos uma convenção, sai do Transamérica, vai para o centro de convenções, você passa por uma passarela. Por uma passarela. Também. E no caso ali, acho que é Marginal Tietê ali, se não me engano. Pinheiros. Marginal Pinheiros. O de São Paulo foi na época da Erundina, e a construção foi feita, e teve uma contrapartida para o município. Na época, os donos do shopping tiveram que construir não sei que número agora específico, de moradias populares para atender como contrapartida aquela construção. Eu coloco da seguinte maneira, se é benéfico e se vai ser cobrado, eu acho que, claro, tendo limites, não sendo uma coisa aberrante e gere algum transtorno para a população, para mim não haveria problema nenhum. Bom, praticamente estamos chegando ao final do programa, mas tem uma pergunta do Oswaldo Fernandes, que é nosso telespectador. Obrigado, viu, Oswaldo? Bom, e a dragagem na ponta da praia que fez com que o mar avançasse as praias? Hoje a praia começa no canal 6 e quando o mar está de ressaca, avança até 2 quarteirões para dentro das ruas, fora a quantidade de ratos aglomerados nas pedras das muretas. É o cúmulo, Oswaldo Fernandes. Ele tem razão, também é preocupante a questão do encurtamento da faixa de areia. Na questão da ponta da praia, a gente inclusive, na prefeitura, está realizando alguns estudos nesse sentido, porque existe uma discussão se a responsabilidade do que aconteceu é por conta da dragagem ou é uma questão mesmo envolvendo mudanças climáticas, aumento do nível do mar, que gerou essas questões. E numa das discussões que eu coloquei foi o seguinte, independentemente da causa, seja a dragagem, ou seja a mudança climática, aumenta do nível da maré,
talvez a solução para aquele problema seja a mesma. Então, o que se deveria buscar no momento é a solução para o problema. A causa, alguns dizem que é a dragagem, e eu acho que tem muita parcela de culpa a própria dragagem, mas também a gente não pode negar que no mundo inteiro existe um problema da mudança climática, do aquecimento, que o nível do mar tem aumentado. Mas, de qualquer forma, como preocupação com o município, claro que a gente tem que descobrir efetivamente a causa, mas de qualquer maneira o correto ou mais urgente seria achar uma solução. Eu imagino, não sou especialista na área, não sou engenheiro, mas entendo um pouco da área ambiental. A solução, tanto se o motivo for um como for outro, ou um terceiro, seria a mesma. Você eventualmente colocar alguma barreira de proteção que impeça que essa ida e vinda da maré, porque existe uma questão de deposição da areia que sai dali. E então, aí, o quebra-mar também. Exato, como se fosse um quebra-mar, para poder impedir. Então é uma questão, acho que muito mais de buscar solução hoje do que a causa. Tem mas tecnologia para isso, né? Existe uma série de intervenções possíveis e que não foi só aplicado aqui. Tem exemplos mundiais a gente poderia aproveitar. E a questão também dessa se a Holanda da conseguiu levantar, sair de 4 metros do nível do mar e fazer um aterro, aumentar em 4 vezes, aliás, a sua área, né, que no caso foi o que aconteceu com a Holanda, um canal aqui, eu acho que seria uma tecnologia simples de se fazer. Mais simples e mais rápida. Agora, claro, tudo isso respeitando aí a legislação ambiental e tentando convencer, porque às vezes acaba travancando determinadas ações, o Ministério Público, que essas não ações é ambientais, se muito nós fizermos uma analogia, são complicadas, porque se você olhar o Rio de Janeiro, por exemplo, o Zé, que é do Rio, o Flamengo ali, é tudo aterro do Flamengo, é tudo aterro. Não, mas o aterro hoje do Flamengo seria um absurdo. Não seria feito. Hoje não seria feito. Hoje o aterro do Flamengo tivesse ser feito hoje, não deixariam. Bom, eu também não posso fazer mais nada, somos escravos do tempo. Luciano Cassiano, muito obrigado. Obrigado, Zé. Presença. Obrigado, Nicolau, e um grande abraço aos telespectadores. Obrigado, Luciano. Obrigado, Nicolau. Obrigado a você de casa. A CDL TV vai ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser.